E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Santos. O Santos Futebol Clube, que é um clube cheio de glórias, um clube gigantesco no futebol brasileiro, que passa um dos piores momentos da sua vida no último triênio aí. Quando caiu para a segunda divisão em 2023, disputou a Série B pela primeira vez em 2024 e depois de subir para a primeira divisão novamente, está lutando novamente para não cair. E nesse momento está na zona de rebaixamento aí, acabou de ser passado pelo Vitória da Bahia. A gente vai contar um pouco sobre essa temporada turbulenta, o planejamento ruim, assim como a gente fez com o Internacional, né, que é outro time grande no futebol brasileiro que sofre nessa temporada. A gente vai falar um pouco, fazer um resumo dessa temporada tão triste para o Santos. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelas curtidas, pela interação, por tudo que vocês vêm fazendo comigo nesse último mês. É muito gratificante para mim, tá crescendo o meu canal, muito obrigado por isso. E quero pedir para vocês não se esquecerem de me seguir, de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, continuarem curtindo, continuarem compartilhando, que vem me ajudando muito nesse momento. E vamos para o vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Santos, né? Como foi falado na introdução, o Santos, que é um clube gigantesco, né, no futebol brasileiro, no futebol mundial, no futebol continental da América do Sul, assim, a gente pode falar. É um clube que é tricampeão de Libertadores, bicampeão mundial, revelou Pelé, revelou Neymar, revelou Robinho, mas é um clube que vem sofrendo bastante nesse momento com a falta de planejamento, a falta de profissionalismo da sua direção e, assim, com descaso realmente, né, a gente pode falar nesse momento aí, um clube que por muitas vezes é dado como até como um dos maiores clubes do Brasil, né? Assim, se a gente fizer aí perguntar para algumas pessoas, né, do futebol, ligadas ao futebol, muito se fala da grandeza do Santos, né? Tipo, Pelé, teve Pepe, teve tantos outros jogadores importantes até para o futebol nacional, para a seleção brasileira, assim, foi base de seleção brasileira em alguns momentos. E assim, é um clube que sabe muito bem revelar jogadores, né? Nos seus momentos mais difíceis, talvez, nos momentos mais assim que o clube não tinha dinheiro para contratar, o clube não tinha um capital tão interessante. E assim, o Santos, a gente tem que dar uma contextualização aqui, porque o Santos ele não é um time da capital de São Paulo, é um time de uma cidade, de Santos, né? Lá no estado de São Paulo. E assim, é um time que polariza muito a sua cidade em torno do clube, né? Assim, como posso falar. E por isso mesmo, a Vila Belmiro muitas vezes vira um caldeirão, a cidade de Santos vira um caldeirão quando o Santos joga lá. E assim, é sempre difícil jogar em Santos. E pode perguntar para vários jogadores, vários times aí, o quanto é complicado jogar na cidade de Santos e na Vila Belmiro. E assim, esse momento do clube é um momento muito delicado, muito triste realmente. E é um ano que assim, tinha tudo para ser um ano de reconciliação, né? Entre o seu time e a sua torcida, entre o seu ídolo, né? O Neymar voltando para jogar no clube. E assim, seria um momento de reconciliação do Neymar com o futebol, talvez, né? Porque o Neymar não joga futebol há alguns anos, né? Que se pode dizer. E assim, tá sendo meio decepcionante essa volta, faltando aí em torno de 7 jogos para acabar a temporada do Santos. E na quinta-feira, né, o Santos acabou entrando na zona de rebaixamento novamente. E assim, cara, é um momento complicado, a tabela é muito difícil nesse momento para o Santos, então a gente vai ter que... Vamos analisar aí um pouco a situação dos santistas aí, né? Vamos falar primeiro do Campeonato Paulista, né? O Santos que começou o ano com Pedro Caixinha como treinador, o português que vinha bem requisitado depois de fazer boas campanhas no Red Bull Bragantino, tudo, e fez até o Bragantino até lutar por título em algum momento, só que no ano passado o Pedro Caixinha ele já tem uma queda, né, de rendimento, tanto que o Bragantino ele acaba lutando ferronhamente contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, conseguindo sair ali da zona de rebaixamento, conseguindo se livrar da queda na penúltima rodada.
Então, assim, já tinha mostras de que o Pedro tinha batido no teto no futebol brasileiro, só que o Santos apostou mesmo assim. E assim, a gente não pode falar que não era uma aposta válida, né? Porque, querendo ou não, o Pedro Caixinha com um time, com um clube menor, né? Com menor investimento talvez, até que o Santos, não sei se com menor investimento, porque o Bragantino realmente tem o aporte da Red Bull nesse momento, mas um clube que não era tão tradicional, né, no futebol brasileiro, ele conseguiu fazer com que esse clube lutasse por título, chegasse a Libertadores, jogasse um futebol atraente. Então, assim, era uma aposta ok, né, pro clube. Porém, o Pedro não conseguiu trazer o espírito que ele tinha no Red Bull Bragantino em 2023. Vamos falar aqui que foi em 2023, não foi em 2024, tá, o espírito. Ele não conseguiu trazer, meio que pareceu até que a má fase do Pedro Caixinha continuou rondando ele ali pela temporada de 2024. E o Santos, assim, o Santos chega até bem no Paulista, se a gente parar a pensar. Não foi um time que agradou jogando bola, mas foi um time que, assim, no que se diz respeito ao objetivo de campeonato, chegou onde talvez poderia chegar, que era uma semifinal de Campeonato Paulista, né? Acabou caindo pro Corinthians, né? É um clássico, era um jogo fora de casa, ganhou do Red Bull Bragantino nas quartas de final, só que cai pro Corinthians na semi. Então, assim, era um confronto bastante complicado realmente pro Santos, até pela volta do Santos para a primeira divisão, e no Paulista o time ainda estava se montando, né? Então, assim, bateu ali na expectativa, talvez, que seria uma semifinal, final, né? E assim foi. E ok, né? E aí você ainda tem ali naquele meio do caminho ali a volta do Neymar. O Neymar que volta ali no início do Campeonato Paulista. Ele volta, faz alguns joguinhos, voltando o recondicionamento físico dele, que foi um jogador que ficou um ano direto parado, teve uma lesão muito forte, né? E aí acabou ficando parado realmente, sem jogar futebol. Então, assim, o Campeonato Paulista foi usado de uma forma até experimental para o Neymar, e acabou que ele realmente fez o recondicionamento físico dele no estadual para tentar voltar no Campeonato Brasileiro e ajudar o Santos. Porém, o início do Campeonato Brasileiro do Santos é muito irregular, né? Tem poucas vitórias nesse início do campeonato, e o Neymar também jogando bem pouco, né? O condicionamento físico do Neymar é uma coisa bastante complicada na temporada, porque é um jogador já de 33 anos, já com uma idade já avançada, né, em questão futebolística, mas é um cara que pode entregar muito, é um cara que a gente pode falar aqui, né, cara, que é um craque de bola, é um camisa 10 pensante, é um cara que, assim, pode entregar alguma jogada diferente, pode entregar algo específico, né, que o Santos precisa, uma imprevisibilidade, né, em vários momentos de partida, e a gente percebe isso em alguns momentos, que ele tem alguns lances de genialidade realmente, mesmo não tendo a mesma explosão, o mesmo raciocínio rápido para driblar e tal, ele tem ainda o passe, ele tem ainda um drible curto que pode acabar desmontando alguma defesa em algum momento. Porém, o maior questionamento do Neymar nessa temporada é o condicionamento físico dele. É um condicionamento físico que precisa de muito cuidado. Você não pode colocar o Neymar em muitos jogos seguidos, até que nessa temporada ele foi bem, tá? Se a gente pode defender aqui a questão do Neymar jogar muitos jogos, na primeira parte do primeiro turno ali, ele jogou bastante jogos até seguidos. Foi até um questionamento que se teve quando trouxeram ele para o clube. Foi, será que o Neymar vai conseguir ter o ritmo de jogar no Campeonato Brasileiro? Porque o Campeonato Brasileiro é aquilo, tem jogo da Copa do Brasil quarta-feira, no domingo você já está jogando no norte do país ou no nordeste, e aí na quarta-feira de novo você está jogando no sul. Então, assim, o Brasil é um país de extensão continental, então assim, é bastante cansativo realmente o Campeonato Brasileiro durante um ano inteiro, e ele estava ali jogando jogos quarta e domingo. Então assim, foi bastante interessante até ver o Neymar voltando a esse ritmo, a essa sequência de jogo, a ter uma sequência de jogo importante. Porém, a gente tem ali, o início do Santos não é bom no Brasileirão, e aí acarreta na demissão do Pedro Caixinha, né? E aí eu acho que tem uma falha grave da direção, tá? Qual é a falha grave da direção? A direção ela nunca deixou muito claro qual era o objetivo dela na temporada.
A partir do momento que o Santos volta para a primeira divisão, o Santos que é um clube gigantesco, a sua torcida ela cobra do seu clube mais eficiência, um planejamento digno para um clube do tamanho do Santos. Né? E aí o planejamento que a torcida cobra é chegar numa Libertadores, é chegar longe em alguma competição nacional como uma Copa do Brasil, né? E assim, eu acho que a diretoria poderia ter deixado claro que era um momento de retomada, tá ligado? Porque eu acho que tem que se deixar tudo claro, tem que se jogar limpo com o seu torcedor da situação do clube. Eu entendo que você trouxe jogadores pro elenco, você teve contratações, você trouxe o Rolauser, por exemplo, o argentino que estava no Benfica, é uma contratação de peso, tem o Barrial, tem outros jogadores importantes que vieram, Lautaro Martinez nesse momento, né? Lautaro Dias, perdão. Alguns jogadores importantes que foram acrescentando durante a temporada, o Santos foi contratando durante a temporada, que assim, talvez iludiram os torcedores, até o Neymar mesmo, até iludiram os torcedores ao ponto de achar que o Santos poderia disputar lá em cima. E assim, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, ele é muito cruel com alguns times que não têm planejamento, assim, alguns times que acham que vão conseguir ficar na primeira divisão pelo seu tamanho. E eu acredito que a torcida do Santos e os dirigentes do Santos pensaram isso no início da temporada. Só que o futebol é jogado, hoje em dia não existe mais essa questão de você não ter um planejamento e continuar jogando, você continuar na primeira divisão de uma competição no futebol nacional, tá? No futebol brasileiro. O futebol brasileiro vem se profissionalizando cada vez mais. Você vê clubes como o Mirassol, que antes ninguém conhecia o Mirassol há 10 anos atrás, assim, vamos falar assim. Só era um time que disputava o Campeonato Paulista, mas não era um clube consagrado, um clube que chegasse longe em competições nacionais. E você vê que com planejamento é um clube que escalou as divisões menores do futebol nacional até chegar à primeira divisão e está aí a poucos pontos de jogar uma Libertadores pela primeira vez na sua vida. Né? Um time do interior de São Paulo. Então, assim, clubes como o Sport, que são clubes com torcida grande e com uma história gigante, clubes como o Santos, clubes como o Internacional, eles, se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma gestão inteligente, você vai sofrer mesmo você sendo um time grande. Isso aí equivale para aí, a gente viu aí nos outros anos, times grandes lutando para não cair, times grandes caindo. A gente pode falar aí, um exemplo do ano passado, foi o Atlético Paranaense, por exemplo. Era um clube consagrado no futebol nacional, todo mundo falava do planejamento do Atlético Paranaense, era um clube que tinha uma gestão bastante inteligente em relação a dinheiro, a revelação de jogadores, e acabou caindo ano passado, sabe? Então, assim, você não tem mais essa situação de, eu sou... até um termo que pode ser usado é o Eurico Miranda, né? Você não tem mais o Eurico Miranda no futebol brasileiro. O Eurico Miranda que foi um presidente histórico no Vasco e a gente sabe o que aconteceu com o Vasco depois do Eurico Miranda, né? O Vasco até hoje não consegue se recuperar desse tempo. Claro que foi um tempo de muitos títulos, mas a que custo, né? Na história do torcedor vascaíno. Então, assim, o Santos parece que foi um clube que foi maltratado um pouco por essa falta dessa gestão. E aí, assim, chega o Mundial de Clubes, tem a pausa do Mundial de Clubes. Ali, alguns times, eles não vão disputar o Mundial, então tem aquele tempo ali, um mês, para poder descansar, para poder trabalhar a tática, para poder trabalhar tudo. E nesse tempo aí, entre a demissão do Pedro Caixinha e o Mundial de Clubes, foi contratado o Kleber Xavier. Kleber Xavier, que é assistente do Tite. Ele nunca foi treinador na vida, né? Ele foi assistente do Tite por muito tempo e fazia parte de uma comissão técnica muito importante que ficou aí 8 anos, 6 anos à frente da seleção brasileira, né? Disputou as 2 últimas Copas, tanto a de 2018 e a de 2022. Só que é um cara que você vê que ainda estava cru, realmente, para treinar um time e ainda treinar um time do tamanho do Santos, né? Poderia talvez ter a primeira oportunidade em um clube como talvez um Juventude, um Criciúma, um clube talvez da segunda divisão, e foi logo pro Santos. Um Santos que estava desesperado, uma torcida desesperada e que sofre bastante com o momento atual do clube, e jogaram a pressão para cima do Kleber Xavier, que era só um assistente, e o Kleber não conseguiu fazer com que esse time jogasse. Depois do Mundial, aí teve um momento ali para o treinamento, tudo certo, ali no Mundial, entre o Mundial
entre o Mundial ali, num mês, você tem a volta do brasileiro, com o Kleber Xavier ainda. E assim, o Santos não melhora, mesmo com um mês ali para descansar. Demitem o Kleber Xavier, né? E aí contratam o Vojvoda, né? O Vojvoda é um treinador que era do Fortaleza, fez um trabalho longo no Fortaleza, foi demitido essa temporada quando não conseguiu tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento também. E veio pro Santos, né? E assim, é uma ótima contratação. Eu acho que entra muito na linha do, do Pedro Caixinha. A contratação do Pedro Caixinha, que é uma contratação que faz sentido. Porque o Vojvoda é um treinador que era cobiçado por vários times no futebol brasileiro enquanto ele estava no Fortaleza. A partir do momento que ele sai do Fortaleza, aí ainda mais que os times também estavam todos com treinadores, né? E só o Santos que não estava, então assim, fazia sentido tentar trazer um dos melhores treinadores disponíveis. Só que o Santos não melhora de forma alguma. É impressionante como o Santos não consegue melhorar. Para a gente fazer um levantamento aí desse tempo, depois do Mundial, o Mundial acaba em julho. O Campeonato Brasileiro volta em julho. O Santos teve 19 jogos desde julho, nesse momento. 19 jogos. E aí 19 jogos são 57 pontos disputados. 57 pontos disputados desde julho. O Santos só ganhou 22 pontos desses 57. É muito pouco, é menos da metade de pontos. Né? É muito pouco para um clube como o Santos. E assim, se a gente só for contar as vitórias, que foram 5 nesse tempo, de 19 jogos o Santos só ganhou 5, né? Que é um número absurdo. Se a gente só for contar vitórias, são 15 pontos de 57 possíveis. Assim, é loucura essa campanha do Santos depois do Mundial de Clubes. Mesmo com o Neymar. E aí é o que eu falo, né? A gente faz uma comparação de antes e depois do Mundial. Antes do Mundial, o Neymar vinha até numa sequência boa de jogos. Após o Mundial, o Neymar começa a ter problemas de condição física grandes, até ao ponto de ficar 1 mês e meio, 2 meses sem jogar pelo Santos, voltando agora, né? Voltou há 2 jogos atrás. Não vem conseguindo ajudar muito o Santos, não jogou contra o Palmeiras por causa do campo sintético do Allianz Parque, e aí deve voltar agora contra o Flamengo no domingo, num confronto que é super importante. Mas você vê aqui, né? Eu falei que o Santos jogou contra o Palmeiras na quinta-feira e vai jogar contra o Flamengo no domingo. A tabela do Santos, ela é terrível. E assim, uma coisa que eu não falei aqui também, que ajuda a perceber o quanto o ano do Santos é um ano tenebroso em relação a resultados esportivos. No meio de tudo isso, desse turbilhão todo que vem acontecendo no Santos, o clube foi eliminado pelo CRB, que é um time da Série B do Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, não conseguindo passar, não conseguindo ganhar do CRB em 2 jogos, tanto em Maceió, tanto em Santos. E assim, quando você é eliminado pelo CRB, um time de segunda divisão, você precisa abrir seus olhos, porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E culminou no que a gente está vendo hoje aí. O Santos é um clube que está na zona de rebaixamento, é o primeiro clube da zona. O Vitória, e pode-se dizer aqui, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que pode até ser um pouco polêmica, mas eu acho que é verdade. O Santos é o pior futebol do Campeonato Brasileiro, disparado. É o pior futebol do Campeonato Brasileiro. E isso aí eu conto com o Internacional, que não joga nada. Eu conto com o Sport, que já está rebaixado. Então, assim, o Sport, por alguns momentos, ele consegue ainda ter alguns momentos de competição, de competitividade, realmente. Você vê que falta técnica e até os jogadores até meio que talvez estejam desesperados, mas você vê que tem uma competição. Porém, o Santos você não vê uma competição. Você não vê, é realmente a falta de técnica. Os jogadores começam a ficar desesperados porque estão vendo a situação de 2 anos atrás se repetir. Um fator comparativo da situação de 2 anos atrás para agora, o Santos, há 2 anos atrás, ele tinha 37 pontos em 31 rodadas. 37 em 31. O Santos hoje tem 31 pontos. O que é, muito pouco, pensando em salvação nesse momento, porque o Campeonato Brasileiro a gente fala que chega a 44, 45 para um time se salvar ali. Nesse momento o Santos tem
14 pontos a menos da pontuação real. 14 pontos a menos você precisa ganhar ali em torno de 5 jogos para chegar a 14 pontos ali por ali. 5 jogos em 7 teria que fazer uma campanha de almanac, uma coisa que não aconteceu a temporada toda. E 5 vitórias o Santos conseguiu em 19 jogos desde julho. Então, assim, como é que um clube vai conseguir 5 vitórias em um mês? Um clube que não ganha 6 jogos desde julho. É muito pouco o Santos, muito pouco, muito pouco. É um momento muito triste na história do Santos, muito triste pro Neymar, porque o Neymar é um cara conhecido mundialmente, todo mundo conhece o Neymar e ele pode ser sim rebaixado com o clube do coração dele, que seria talvez a pá de cal na carreira do Neymar, assim, pra fechar com chave de ouro, assim, né? Porque ser rebaixado com o clube do coração, ele se dispor a vir jogar no clube do coração, mesmo estando lesionado por bastante tempo, mas se dispôs a tentar ajudar, né, de alguma forma, e ser rebaixado, e assim, talvez o, o ano derradeiro dele no Santos, assim, não sei se o Santos cair, realmente eu não sei se o Neymar fica no Santos. E eu não digo porque talvez ele queira sair, tá? Talvez até não queira, né? A gente não sabe muito bem. Mas é muito por causa do salário dele, do valor dele para o Santos, né? Tipo, um clube como o Santos jogando numa Série B não consegue arcar com o Neymar. Só se o Neymar, ele, pô, eles calçar a sandália da humildade e pedir um salário muito menor, mas muito menor mesmo, abaixar muito salário e declarar o amor dele pelo Santos e jogar uma Série B, né? Que seria um fator histórico, né? Ver o Neymar jogando uma Série B no Brasil. Mas assim, cara, é um momento muito complicado pro Santos. As comparações, elas não ajudam em nada se a gente comparar com outros desempenhos. Nesse momento, é o que eu falei, comparando com outros clubes do futebol brasileiro, é o pior time da Série A, é um time que não demonstra muita solução para o que está vindo, né? Assim, eu acho que até os dois piores são o Inter e Santos nesse momento. Os dois são piores times do futebol brasileiro. Só tem que ver se os dois vão cair juntos ou se alguém vai salvar um, né? Porque, assim, não é nem eles vão se salvar, mas, assim, algum dos dois vai salvar um aí, porque os dois querem cair. Quem vai querer cair mais que vai ser o rebaixado. O Vitória, pelo que vem jogando, pelos os pontinhos que está vencendo, conseguiu ganhar do Santos, por exemplo, na Vila Belmiro, e conseguiu ganhar do próprio Inter na última rodada. Eu acho que talvez consiga se salvar ali com muita oração. Eu acho que o Vitória consegue se salvar. E a tabela do Santos ela não é muito legal. Ele pega o Flamengo agora. No próximo jogo tem um jogo atrasado contra o Palmeiras, que é na Vila Belmiro, que pode até ser um ponto de virada na campanha, mas assim, o Palmeiras que vem jogando bem e foi o time que acabou vencendo o Santos na última rodada, jogando uma bola boa. Então é muito complicado. Não sei se o Santos consegue se salvar, sinceramente. É um clube que talvez eu veja muito perto de uma segunda divisão pela segunda vez. E assim, a gente fala muito sobre o Vasco, né? Quando a gente fala sobre a segunda divisão nos últimos anos, a gente fala muito sobre o que aconteceu com o Vasco, que é uma das quedas mais absurdas do futebol nacional. O Vasco, que no início dos anos 2000 era campeão brasileiro, campeão de Libertadores, caiu 5 vezes brincando, assim, se você parar para pensar. Foi 5 vezes em menos de 10 anos, em menos de 15 anos, o Vasco caiu assim várias vezes para a Série B, não conseguindo se salvar. O Santos parece que, se cair para a segunda divisão, começa a a dar esses passos aí de se tornar, talvez, entre aspas, um novo Vasco assim, no futebol brasileiro, que é um clube que ganhou a Libertadores em 2012, por exemplo, e menos de 20 anos depois pode estar indo jogar a sua segunda divisão, segunda Série B, em menos de 20 anos, que ganhou a Libertadores, por exemplo. Um clube que sempre foi destacado por revelar jogadores no seu momento difícil, tem até isso nesse momento, tem até dificuldade em revelar jogador. Talvez o melhor prospecto que está aparecendo aí é o filho do Robinho, que foi o Robinho, que é o Robinho Júnior, que foi o Robinho, que foi uma das maiores destaques da base do clube, né, no início dos anos 2000, e que hoje está preso, né, acusado de estupro e tal,
mas isso é outra história. E assim, é um momento triste pro Santos, para sua torcida que é tão grande, uma torcida fiel, que tem que lotar a Vila Belmiro, tem que ir aonde o Santos for e não se deixar abater pelos resultados complicados. Eu sei que é difícil, igual como aconteceu há 2 meses atrás, aquele 6-0 do Vasco contra o Santos, que foi um absurdo, né? Ali, talvez a gente já tinha que olhar esse Santos com outros olhos. Santos, já tinha que olhar o Santos já com um olhar de talvez rebaixamento, de lutar ferronhamente contra a Série B, mas assim, é complicado e a torcida santista vai ter que ser forte nesse momento com o clube, vai ter que levantar o clube. Mas o que você acha desse momento, desses times gigantes no futebol brasileiro, tanto como o Inter, tanto como o Santos? Quem você acha que vai cair? Quem você acha que são os 4 que vão cair, né? Faltando aí menos de um mês para acabar o Campeonato Brasileiro. Quais são as suas predições? Quem você acha que realmente está fadado ao rebaixamento? Deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe com os amigos. E muito obrigado a quem chegou até aqui no vídeo. E até já!